E duas partes pequenas, na verdade, assim, que era uma que era falando das marcas corporais e a outra falando da body art, assim. Acho que já é uma proposição que é a da nossa conversa de hoje, que é a separação mesmo, assim, né? Porque a sensação que eu tenho já de algum tempo de vivência é que normalmente se fala de body art e se entende que seja modificação corporal a mesma coisa, assim. Então, por exemplo, tem muita gente que faz um piercing, fala que aquilo é body art, ou faz uma tatuagem que não tem nenhuma discussão muito além, que é só uma tatuagem, fala que também é body art, e eu vejo isso como, na verdade, duas coisas mesmo, assim. Então tem a modificação corporal, que é o procedimento, né? Então o piercing, a tatuagem, a escarificação, e tem a body art, que é o movimento das artes, né? E elas não são antagônicas, elas podem andar juntas, e a Priscila Davunzo é um exemplo disso, mas não necessariamente, obrigatoriamente, elas têm que estar sempre juntas, assim. Então eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar mais, porque ainda é muito forte esse pensamento quando se fala, por exemplo, os cartazes que a gente vê de workshop ou de piercing ou de modificação corporal, eles fazem, alguns falam, seminário de arte corporal. E aí fala o que as pessoas vão aprender. Então, piercing, escarificação, microdermal. Eles estão falando de procedimentos de modificação corporal e não da arte corporal em si, né? Uhum. Até porque eles quase nem entram no assunto da body art, assim, da importância da body art, do uso do corpo da arte ou da performance. Eles não entram nesse campo porque é paralelo, assim mesmo. Thiago, conceitualmente, o que você entende por body art? Como movimento das artes mesmo, que assim, vem lá desde pós-guerra e que se consolida através da performance, principalmente. Mas aí a antropologia já vai ter uma visão que tudo é arte corporal, né? Desde dos ritos, né? Das tribos, a pintura no corpo e blá blá blá. Mas a antropologia também ela vai lá para performance, tudo é performance, né? Então, um ritual também, né, das tribos, vamos falar de tribo, para eles é considerado um evento performativo, assim, né? Então mas assim, isso é a visão da antropologia e eu acho que é muito geral e que não se adequa à maioria das discussões que acontecem, assim. Conceitualmente, para você, para mim não dá conta. O que é body art para você, conceitualmente? Para mim é esse movimento artístico do pós-guerra que usa o corpo como mídia e corpo fluidos e tudo mais, né, para execução de um trabalho artístico. E aí quando eu falo que um procedimento de modificação corporal pode entrar, eu posso usar, igual por ser a tatuagem, que é um procedimento da modificação corporal, para construir uma obra artística. Mas eu não consigo visualizar, por exemplo, uma pessoa que faz uma estrela no pulso, por exemplo, que ela não tem nenhuma discussão artística além da estética. Para ela é uma questão estética, porque a Gisele Bündchen tem uma estrela no pulso e ela acha aquilo esteticamente bonito. E aí ela vai fazer e ela não está querendo discutir nada. Então acho que aí é um campo. E para o tatuador também, que é uma outra questão, que falam que todo tatuador é artista, né? Eu discordo e alguns tatuadores também discordam. Acho que tem o tatuador e tem o artista. Né? O André, ele fala bastante disso, o André Cruz, que ele consegue também, talvez por ele estar ali também nos dois campos, que só vai fazer a produção, né? É quase um robô, na verdade. Ele vai pegar um desenho pronto, que ele comprou em série, ele vai colocar com um decalque no corpo e ele vai, né, reproduzir. E isso em série, tipo, se 500 pessoas quiserem esse adeus ao corpo dessa forma, ele vai fazer. E não tem um trabalho de criação, não tem uma pesquisa, não tem nada, né? E não sei, eu acho que são diferenças pontuais, assim. E
e que talvez em algum momento não fosse significante, né? Mas eu acho que se a gente está querendo, pelo menos dentro da modificação corporal, né? Se consolidar, de ter formalizações de algumas coisas, não institucionalmente, mas eu acho que até antropologicamente mesmo, né? De um grupo que faz a modificação corporal no contemporâneo e que tem essas características, assim, né? Então eu acho que seria importante delinear algumas E coisas. qual que é a linha do que é arte ou do que não é arte? Queria ouvir o senhor também, não? Não, não. O que o senhor Estamos também... aqui conversando com ele. O Tiago, Tiago, me diga, por favor, o que você Não. entende como body art? Porque eu queria fazer duas questões. Uma, primeiro, qual é que é a linha que para você separa a arte da não arte? Então, uma Aí questão é uma outra discussão. Então, vai do tatuador, vamos lá. Vamos focar no tatuador. O tatuador que faz arte, ele domina também as técnicas de desenho, ele tem um estudo que vai atrás de questões que para ele são interessantes do ponto de vista de conteúdo, ou seja, tem uma pesquisa toda por trás e no fundo o que ele produz, aquela tatuagem na pele, pode ser considerada arte porque ela abarca mais do que só aquele desenho que está na pele. E o tatuador que não seria um artista, ele pode até criar o desenho, né? Não precisa copiar, decalcar e colar, mas ele não trabalha com essas questões de criação, ou de atrás, ou de ter uma linha de pesquisa artística, ou uma linha de questões que ele gosta de buscar. Então, assim, mas é complexo, né? Porque é meio tênue, né? Essa linha. E uma outra coisa é quando você fala em body art, você está falando então desse movimento da arte no pós-guerra que vai se manifestar então através do corpo na performance, basicamente, né? Mas a body art ela está nas outras artes, né? Pode estar no cinema, pode estar em outros locais, né? E também o corpo é necessário, né? O corpo é o foco. Sim. Né? Mesmo na dança, né? Sim. Sempre é um trabalho de arte corporal. Sim. Então também é muito difícil de conseguir separar no meio das artes as artes do corpo, Sim. né? Porque assim também se mistura entre várias formas de arte que podem trabalhar com o corpo. Acho que e serem body art. aquilo que a gente pensa, que eu falei até, da modificação corporal em si, né? Tudo é modificação corporal. Tudo que a gente vivencia, experiencia no mundo, modifica o nosso corpo de alguma forma. E aí o nosso recorte é uma microparte. Assim. Tudo não é arte? Então, aí entra na discussão, o que é arte? Né? O que eu penso é que tem que ter a preposição, assim, tipo, A proposta é a pessoa assumir isso. Eu estou colocando esse livro aqui porque isso é a minha arte. Se as pessoas vão achar que isso é arte, não, o problema das pessoas, mas eu estou propondo que isso seja. Que não acontece. Né? Numa grande parcela, por exemplo, dos tatuadores, isso não acontece. Eles não estão interessados nessa proposta. Né? É uma outra história. Assim. Mas não, parece. Aí fica aquele discurso único, sabe? Uníssono, assim, tipo, tatuagem é arte. Mesma coisa da suspensão corporal. Né? Falar suspensão corporal é arte. Não é arte. Né? A raiz dela não é artística, é ritualística, é espiritual. Né? Então acho que é importante ter essas posições até para ter diversidade, sabe? Senão fica tudo a mesma coisa. Então, tudo pode ser arte. Sim. A questão de diferenciar o que vai ser arte do que não vai ser arte, na tua visão, é a proposta do criador. O criador tem que ter uma proposta artística. Sim. Acho que a arte tem que ser universal? Não. É uma característica da arte ou não necessariamente? Não. Mas eu acho que tem que ter essa defesa, assim, tipo, assumir mesmo, assim, sabe? Não sei, a sensação que eu tenho é que não. Até porque, por exemplo, agora menos, mas antes, no final dos anos 90, assim, era muito comum falar mais de body art do que de body modification. Mesmo nos textos que saíam em imprensa, assim, eles falavam muito de
body art ou body modification, mas como se fosse ainda a mesma coisa. Você tem esse nome ou esse nome, assim. E não, né? E acho que agora já começou a mudar um pouco o discurso, assim, as pessoas assumindo que o que eu estou fazendo é modificação corporal, é body modification. Uma sensação, uma hipótese que eu tenho, e que eu até coloquei, acho que coloquei na minha pesquisa, é que talvez eu falando que a arte, eu estou de alguma forma dando uma validade, sabe assim? Tipo, eu estou validando a minha prática porque é uma prática artística. E acho que não é necessário também. Acho que a prática ela é uma prática cultural da nossa história, né? E que acho que só isso já bastaria. Não precisa, sabe, sublinhar nenhuma outra justificativa. E você acha que hoje então as pessoas já conseguem não precisar mais dessa justificativa e assumir que eu estou fazendo é body modification, que eu quero, e para mim isso não é arte, mas me interessa enquanto indivíduo? Eu acho. Assim, acho que ainda não está no consciente, tarará, sabe assim, mas eu acho que já mudou muito, assim. E aí tem uma outra questão, a arte ela tem que ser compartilhada? A arte, da definição de arte tem o compartilhamento como uma necessidade? Ou a arte ela pode ser... Depende do artista, depende da proposta, assim. Eu não sei, o compartilhamento, para mim, pessoalmente, é um campo que me interessa, assim. Eu acho que não sei se é o meu momento, mas eu acho que é meio que uma coisa que me move, sabe? Se a gente for olhar historicamente, a maior parte das artes performáticas, elas são espetáculos para alguém assistir. Né? Ou eu faço, né, um vídeo para depois, mas sempre Mas tem essa é uma- ideia de de trocar, ter... de ter uma troca. E talvez a modificação não necessariamente você precise trocar com ninguém, né? Tem um monte de gente que faz, né? Que é uma outra história, né? É um outro ponto também de se levantar. Talvez possa ajudar a diferenciar uma coisa da outra, também de alguma maneira, né? Porque um processo que é meu, individual, e que não vou compartilhar ali com ninguém, ele não é do meu interesse, né? O foco dele não é ser compartilhado, talvez ele seja só uma modificação corporal, por mais artístico que possa ser o que você tenha feito. Agora, talvez, se há uma proposta artística do executante, né, por trás, e a ideia de que se compartilhe, porque eu entendo arte como comunicação, então acho meio estranho a arte que não comunica. Se eu não vou pintar um quadro e deixar na minha casa, pode ser arte, mas é arte, né? Mas a maioria das vezes a arte quer comunicar alguma coisa, né? Uma ferramenta de comunicação, de alcançar alguma coisa. Mas para mim é tudo muito nublado, essas divisões. Deixa eu filmar você Não. falar. Eu não vou falar. Mas você, por exemplo, que é mais de fora, né, do campo da body mods, assim, o que você sente? O que você, pelos discursos, pelo que você já viu, pelo que você lê? Eu percebo muito também esse embaralhamento. Então eu não me sinto assustado que os tatuadores ou os modificadores, eles também tenham dúvida de como se denominar. Porque é meio embaralhante mesmo. Tem alguns trabalhos de tatuadores que são fantásticos, né? Dá para cortar a pele da pessoa, esticar numa galeria e ia vender e muita gente ia ver. Então, assim, para mim é um pouco embaralhado. E do que eu leio, eu também não consigo ficar muito claro para mim, porque parece que ali nos anos 60, né, quando aparece a questão, de novo, né, das modificações corporais contemporâneas, a ligação era muito grande com a questão da arte performática, né? Se você vai olhar o começo dessa história lá nos 60, era muito ligado à questão da performance, né? E hoje a gente tem um descolamento maior, então eu posso bifurcar minha língua e isso não dizer nada que não seja para mim, né? E isso não é um statement de uma coisa que eu penso, que não ultrapasse a minha própria identidade. Então, talvez não chamaria isso de arte.
Mas para mim é muito confuso também. Então eu entendo que, né, os modificadores, os tatuadores, eles têm uma dificuldade de se denominar, né? Ah, porque para mim é muito nublado. Eu acho que o caminho que você está propondo é um caminho interessante, que é o caminho da intenção, né? Ah, se essa intenção foi artística, né? Se criou, morreu. Morreu? Se morreu. Vou estar gravando. Se fez com intencionalidade, ou seja, eu quero produzir uma obra, essa minha obra, ela, né, tem essas ah, como base como suporte, eu vou usar o corpo como mídia, né? Acho que isso vai ser arte. Agora, se eu estou fazendo por uma questão identitária ou por uma questão qualquer outra que não ultrapasse a mim mesmo, aí eu chamaria de uma modificação corporal. Mas também olhando por esse lado, né? Eu acho que o foco do indivíduo, né? Se ele quer, se é uma coisa que vai trazer só não consigo achar uma palavra boa, mas se tem a ver com quem ele é, ou seja, se é uma construção identitária, ou se é uma questão de performance mesmo, ou seja, eu estou fazendo isso no meu corpo para ser uma performance. Mas é duro porque muitas vezes se mistura mesmo, né? Porque assim, talvez para você ter um alargador desse na orelha não seja uma questão identitária e não artística, mas talvez alguém que te veja na rua possa achar que isso é arte, né? Então, assim, acho que o conceito vai variar de quem está fazendo e de quem está recebendo também, né? Porque para mim a arte é sempre uma comunicação. Então, eu acho que quem está recebendo também pode ler dessas duas maneiras. Pode ler como arte ou pode ler como modificação. Então, assim, é interessante me aproximar. Eu estudo mais o cinema do corpo, né? Que tem uma série de questões ali de estilo, de roteiro, ah, que se chama, né, que você consegue classificar como cinema do corpo. Nas artes do corpo performáticas, eu já não consigo, eu não conseguiria separar esse setting de critérios e dizer, olha, isso aqui é a arte do corpo, isso aqui não é. Né? Então, mas acho que o cinema é uma arte extremamente estruturada, né? E ela tem múltiplos níveis, né? Ela tem visual, áudio, né? Ela tem a questão da linguagem, ela tem a edição, a pós-produção, ela tem uma série de coisas que você pode analisar, então criar categorias ali para ver se aquilo é cinema do corpo ou não é. A arte performática, eu acho que ela é muito sem fronteira, né? Ela não é tão quadradinha que nem o cinema, então eu acho que ela é mais difícil de você conseguir criar essas separações, né? Então assim, eu não sei para mim também o que que é. Eu acho que tanto a sua posição quanto a minha, eu acho que são posições interessantes, porque eu acho que é deslocar a questão conceitual para a questão do realizador e do espectador, né? Eu acho que talvez aí que se dê o que que é arte ou não. Talvez, não sei, pensando assim, fosse mais fácil ler a modificação do corpo em si. Né? Esquece a discussão de arte mesmo, assim, e vai pro procedimento porque assim, tava conversando com um amigo até de cirurgia plástica. Ele falou, não é porque cirurgia plástica não é como não é arte, mas a Orlando usou horrores, né? Como? Então os assim, cirurgiões plásticos não se consideram artistas. Não é uma questão artística. Mesmo assim, aí eu vou voltando para os outros, para as outras possibilidades de modificação do corpo. Senão a gente teria que pintar a unha, cortar o cabelo. Também tem as possibilidades tem as artísticas, né? Você mas tem... que a priori, assim, o conceito é que não, né, só é uma modificação corporal, assim. É um procedimento que modifica o meu corpo. E aí depois a gente pode expandir, assim. Então, não sei se facilitaria de alguma forma. Então, por exemplo, o piercing, então, a priori é um procedimento de modificação. E aí eu posso fazer isso, né, estético, sexual, religioso, artístico, inclusive. E aí dentro da arte eu posso fazer pro filme, pra performance, eu posso fazer pro caralho que for, né?
Mas eu acho que, não sei, de repente voltar, né? Seria um caminho. O que o senhor acha, Júlio? Quando é historiador de sucesso do grupo. É, não sei, eu tô sem opiniões ainda. Eu tô lento ainda. Posso ver. Não sei. Você acha que facilitaria de alguma forma? Eu acho que sim, eu acho que, volto a dizer, acho que varia do quem faz e de quem é o espectador. Sempre. Eu acho que sempre esse jogo, ah, aí a gente já estaria em teoria da comunicação, né? Ah, e aí esse jogo sempre se dá, né? Que você pode falar e o outro pode entender, né? E não necessariamente essas duas coisas vão ser, essas fontes vão entender a mesma coisa, né? Então eu acho que você pode até o cara como piercer, ele passar um piercing e achar que ele está passando um piercing, mas alguém pode olhar de fora e achar que é arte mesmo, né? Então assim, acho que como a própria definição de arte é muito complexa, eu tendo a acreditar que tudo é arte, então é difícil, eu não consigo ter essa divisão, essa separação. Ah, eu acho que talvez, eu volto a dizer, o que você colocou acho que é uma coisa interessante. Assim, ah, eu, como artista, busco, na minha busca artística, questões onde o corpo é a mídia. Né? Então, eu vou olhar a obra inteira desse artista e vou perceber que o corpo está como mídia, sempre presente. Né? Então, assim, é uma busca aí, né, estético-artística dessa pessoa. Né? Mas o que não deixa de outras coisas né, que não foram criadas dessa forma também poderia ser chamado de arte. Mas eu acho que pro realizador é difícil a gente ver artistas corporais que trabalham com o corpo abstraírem isso durante. Até pode existir, provavelmente existe, né? Existe tudo no mundo, mas normalmente é uma linha de busca artística mesmo, né? E, e mesmo você pegar um tatuador que é um artista de desenho, que faz, ele também busca, né? É um caminho de busca artística, né? Eu gosto de que o André fala que, para ele, a pele humana é mais uma mídia que ele utiliza, né? Mas que ele pode pintar e criar em cima, né, de acordo com a necessidade dele. Então, tela, skate, tênis, ele consegue. E corpo humano, assim, né? Não sei, acho que é legal ter esse discurso, assim, vindo de uma pessoa que está ali na tatuagem. Assim. E ele diz que ele se sente muito menos tatuador do que artista. Para a sensação dele sobre ele é que ele seja um artista. Tatuador é uma né, dessa diluição que a gente está fazendo das possibilidades de usar, né, a arte dele. Assim. Mas, mas não sei, ele é o que a gente está falando de assumir, né? Essa é a coisa. Ele é uma das poucas pessoas que fazem assim, essas, né, eu assumo que é isso e que o corpo, a tatuagem é uma, né, É só mais uma mídia, possibilidade. Mas eu como artista, Eu posso usar múltiplas mídias para falar. E ele se considera um artista corporal? não. Não, né? Artista. E o que é um artista corporal? Então, a Pri mesmo, ela por exemplo, no currículo, é artista multimídia. E não ela não coloca nem artista da performance, ou seja, ela não faz só performance, e nem artista da body art, porque ela não faz o trabalho dela assim, né, só com body art. Ela trabalha com cinema, trabalha ela é multimídia, todas as mídias. Né? Eu já não tenho muito, por exemplo, uso de vídeo, ainda é pouco quando acontece, assim. Então, meu trabalho está aqui, todo no corpo, assim. Então, a minha definição seria essa, eu sou artista do corpo. Mas acho que também, os discursos, assim. Mas não sei, eu acho que o que falta, a minha sensação mesmo de textos, assim, ter essas possibilidades, que parece que fica sendo sempre a mesma coisa, assim. O livro da O Corpo como Suporte da Arte, por exemplo. Ele faz toda uma trajetória da arte desde
faz uma linha que assim, trata, por exemplo, modificação corporal como modificação corporal é o da Teorias da Tatuagem. Você já chegou a ver esse livro? É de uma pesquisadora lá do Rio Grande. Até tem, eu vou pegar quando isso, vocês esperam sempre. O doutorado dela. Então aqui é a tese e continua aqui. Aqui, tá. Falando desse especificamente, inclusive Bernardo, se tiver ouvido, desculpa, eu tenho que escanear o livro para te mandar. Não fiz isso ainda. Que não tem mais, está esgotado. Nem sebo a gente acha. Uma pena. Porque ela vai fazer, ela traz, tipo, os procedimentos de modificação corporal, então ela vai lá para as tribos africanas e aí ela faz todo um desenho, assim, e fica muito assim. Aí depois ela chega na arte corporal e aí ela fala da arte corporal e fica, dá uma clareza maior do que o corpo como esporte da arte. Então, e tem um monte de imagem legal também, principalmente das escarificações. Que é uma, que é, Para as tribos, isso não é arte. também tem assim, tem uma possibilidade de ser artística, mas assim, a maioria não. E tem uma coisa que ela traz que para mim foi tipo assim, deu uma mudança da minha vida, Paradigma. que é a profilática, a questão profilática. Eles fazem muitas coisas para a questão de saúde, de melhorar, por exemplo, faz um corte na testa, blá blá blá, até tal ponto, porque aí não tem mais dor de cabeça. Faz corte em tal posição da barriga, porque aí corta não sei o que lá. Tem muita coisa que eles fazem para deixar marca no corpo por essa questão. E aí eu lembrei da nossa vacina, né, que é por isso que eu falo que tudo modifica o corpo. Todo mundo tem essa vacininha, essa cicatriz, assim, né, e me lembrou Tem muito. gente que tem duas, que nem eu. Mentira! Que exótico! Porque vocês não tomaram vacina de varíola, né? Eu também. Aí fica os dois lá. Eu fiz uma tatuagem que cobriu. A minha também já tá coberta, mas tenho, né? E é uma questão que, por exemplo, a gente não para muito para pensar sobre, né? Pô, é uma escarificação. Claro que não, né? Como lá, que é maior e tal, mas é uma possibilidade. E aí, além dessa, ela vai trazendo a religiosa, né? Tudo. E depois ela foca em um estudo específico lá do Sul para falar de tatuagem, que ela se propõe. E o artista, ou as artes do corpo performáticas, elas são sempre com o corpo humano? Não. Quer dizer, né, tem o uso também dos animais, né? Que aí é a mescla do humano com o corpo dos animais e tal. E também é body art. A galera diz que é, né? Aí assim, aí vai entrar no embate, pra mim, ético profundo, porque nos anos 60, principalmente, a galera fazia umas coisas bem pesadas com animais, assim. Ainda hoje tem um artista do grupo Acionistas de Viena que faz, assim, você conhece o Nietzsche? Não, Nietzsche é só um não, filósofo. não, filósofo artista. Bom, ele era um dos acionistas de Viena e ele faz ainda hoje performances assim, tipo de dias em castelos normalmente, que tem muita coisa com sangue, com sacrifício animal e não sei o que lá. E isso vem desde os anos 60, assim, que ele faz. Esse grupo, os acionistas de Viena, era bem barra pesada, assim, bem puxado. Inclusive um deles morreu em uma performance cortando o pênis. Aí não sabem, né, se foi um acidente, se era intenção, ficou também borrado. Mas menos os radicais, por exemplo, Damien Hirst. Tem vários trabalhos dele. A Vaca Cortada na Metade, o Tubarão Formol. Ele fez, um artista que fez muito sucesso no começo da década de 90 na Inglaterra, até hoje faz sucesso e também é body art, né?
Mesmo que não seja o corpo humano. É o corpo, né? Eles chegaram. Mas, e aí, essa coisa do uso de animal agora tá rolando não só comigo, né? Mas algumas outras pessoas também já. Eu nunca usei sangue animal em nenhum trabalho que eu fiz. Você pode abrir, por favor? Até porque, né? Quando eu Nós comecei, já aceitamos Jesus, muito obrigado. quando eu comecei a fazer performance, eu já estava envolvido com o veganismo e tal, então não dava, não tinha cabimento, assim. Mas, não sei, acho que o sangue humano me interessa muito mais. Eu já fiz sangue não com o meu, de outras pessoas, como agora eu vou usar esperma de outras pessoas. O corpo humano ainda pra mim, uma pausa que agora chegou O que não era seu era o do Sesc lá, quando você tava com a mão zoada. Aquele era meu. Que era congelado, era seu. Não, eu fiz uma performance com Dark Freak, Chegou antes, eu não acredito. que o sangue era... Uma pausa, por favor. Tá doendo. Ai, a gente tá muito Você tá muito bom, eu vou dar... Gente, desculpa, primeiro, acima de tudo, o atraso. Eu provavelmente sou a pessoa que mais me sente mal de ter chegado atrasada de todo mundo. Isso aqui, eu me sinto muito mal mesmo, eu tô mega surtada. Mas eu queria... Eu não sei direito o que o Ti já falou. Acho que ele já deve ter falado de outros artistas, já deve ter dado uma geral aí na coisa. Bem, então é isso. Eu tenho essa apresentação que, no fim, eu sempre penso em remontar ela num outro formato para arrumar e etc. Começar do zero, uma coisa, mas ela continua a mesma até hoje, que está por ordem cronológica. É que, para rearrumar por outro formato, eu teria que repensar onde eu vou pôr cada coisa, porque, tipo, várias coisas podem caber em vários lugares, então aí eu fico sempre meio confusa. Ai, adoro. Pode pôr a primeira. Eu acho que, assim, o primeiro... tem uma coisa na minha vida que eu sempre tive uma sensação de que... Eu nunca achei, desde que eu era bem criança, assim, eu não achava que, tipo, ser artista era uma coisa diferente de ser uma pessoa normal. E eu acho que isso tem muito a ver com quem eu sou como artista hoje, quem eu sou como pessoa hoje. Não acredito nada naquela coisa de que o artista tá em outro estágio. Não, gente, a gente rala o cu igual, a gente estuda igual, a gente fica sem dormir, ou a gente... não tem. Eu acho que bem aquela coisa da inspiração... eu até sou mais radical que o Da Vinci. Eu não sei nem se tem aquela porcentagem mínima lá que ele coloca. Eu acho que a inspiração ela só chega depois que você ralou muito a bunda. E tem um momento que, juntando todos os pauzinhos de tudo que você estava fazendo, surge um negócio. Então é meio como qualquer trabalho, eu acho. Aí eu vou começar então. Eu não sei, eu começo mais ou menos normalmente pelos anos 2000. E aí tem umas coisas que ficam um pouco de fora, especialmente muita coisa de trabalho de tatuagem meu. Mas não faz mal, isso depois pode entrar em perguntas, se vocês quiserem depois. Eu vou colocar primeiro esse trabalho. Esses trabalhos mais antigos, vocês vão super ver que tem umas imagens péssimas. Mas pelo menos ainda tem imagem. Esse trabalho, a Feminidade e Resistência à Permanência da Moeda, ele tem uma ação, ele tem uma coisa que depois eu vou mais pra frente chamar de somatogravura, mas aí eu já coloco, né, que é a coisa da gravura com o sangue. Eu acho que é o primeiro momento em que isso acontece. Eu nunca colocava eles nas minhas apresentações, eu achei que valia colocar nessa. E ela é uma ação básica onde? Eu tenho que dizer que provavelmente tem várias pessoas que são pela defesa dos animais. Vocês vão odiar a maior parte das minhas coisas, porque eu acho que todo mundo... eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, a gente e os animais. E vai estar todo mundo se fudendo no meu trabalho. Então, assim, todo mundo junto. Eu, eles, e é todo mundo junto. E nesses animaizinhos que pagam o pato, junto comigo, óbvio. Eu divido sempre com eles um pouco quando dá. Eu venho com um saco com vários peixinhos, e aí eu vou tirando toda a água até os peixinhos morrerem. Quando eles morrem, eu coloco eles dentro desse potinho, fecho, assino, como se isso fosse uma obra minha,
E na sequência eu pego a lâmina e no meu dedo, que é um peixinho pequenininho esse, é o que eu usava para dar de comida para tartaruga. Ele é desse tamanho assim. Aí eu pego e faço no meu dedo aquele peixinho básico, até aquele que é o estilizado dos evangélicos. E aí eu faço o peixinho no meu dedo e aí eu faço várias copiazinhas. Eu acho que esse tá na proto-somatogravura porque eu não uso as regras da gravura, depois eu vou explicar no DNA mais à frente, que é isso que o Thiago trouxe. Mas é isso, eu faço as cópias, são 30 cópias, com a marquinha do meu sangue com o peixinho, e aí a última parte do trabalho eu monto como se fosse uma barraquinha e você compra uma dessas gravurinhas, elas são mais ou menos desse tamanho assim, elas eram, né? Não sei onde elas estão hoje. Você poderia trocar ela por uma moeda. E aí a coisa é isso, o que é a moeda? E aí entra essa discussão do que é a moeda, o que as pessoas acham que aquilo vale, o que é uma moeda de troca, etc. Que foi um jogo interessante com o público. Acho que ao mesmo tempo, essa coisa do público é uma coisa que vai entrando cada vez mais no meu trabalho. Vocês vão ver que hoje em dia eu estou muito envolvida com o outro, acima de tudo. Acho que pode passar pro próximo, que é... Bem, vocês já viram os vídeos, né? O time falou. Já passaram. Pode ser. Eu acho que pode ser. Não tem uma definição de verdade do que é o artista e do que é a arte. Se a gente for agora em qualquer discussão aí, tanto que essa é a pergunta que ninguém faz. Porque quando você senta num lugar, na academia, o que seja, fala o que é arte, fudeu. Acabou pesquisando. Acabou, você vai passar os próximos 50 anos discutindo e chegando a conclusão nenhuma. Então você conseguiria separar a modificação da body art? Eu acho que o que acontece é assim. Tudo que existe no mundo é como se fosse uma técnica ou uma linguagem ou um objeto ou alguma coisa que tem o potencial. Assim como ele tem um potencial de virar, sei lá, presente de Natal, ele tem o potencial de virar arte. E de uma certa forma, que é meio louco, né? Que parece que o artista é o unicórnio, a fada que toca e o negócio vira ouro, né? Mas de uma certa forma tem um pouco a ver com isso. Por mais fantástico, por mais que seja do universo do fantástico. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a grande coisa é estar no limite disso. Do que é arte e do que não é. Por que não... E aí, eu acho que assim... É confuso para a sociedade, porque para a sociedade todo mundo está dizendo esses são os artistas e isso é arte. E ao mesmo tempo os artistas são, que nem eu, falando por que o que você faz não é? Eu querendo ultrapassar esse limite, querendo tirar esse limite de verdade. E eu acho que essa é a grande discussão mesmo. Não que tem que existir uma resposta de verdade, eu acho que é esse movimento. Tem uma série de pessoas que, especialmente da fase dos conceituais, que eles determinam o que é isso. O objeto de arte é aquilo que o artista separa enquanto objeto de arte. Acho que até o próprio Cage no Silence fala, o Cage fez parte do Fluxus, né? Ele trabalha mais com música, mas eu acho que, por exemplo, os livros do Cage são os livros super para entrar na bibliografia dos estudantes de artes visuais, porque ele não determina um limite, ele não fala que é só som, ou que é só imagem, porque ele era um artista multimídia. E aí eu acho que assim, ele fala um pouco disso, qual é a diferença entre o som do carro passando e buzinando, e quando isso vira música. E aí ele responde, porque o 433 ele é exatamente esse frame, esse recorte, o John Cage. E aí o 433 é esse recorte. Tudo pode ser música, mas alguém tem que fazer esse recorte. E aí eu acho que quando ele fala isso no livro, ele dá muito a entender que é esse artista. E aí volta para aquela imagem do unicórnio, da fada, transformando o negócio em ouro. Mas eu acho interessante que, por exemplo, eu vou continuar nesse exemplo do Cage, porque recentemente aconteceu uma coisa super legal. A Fundação Cage, que é a que perpetua os ensinamentos do Cage, eles lançaram um aplicativo no celular, que chama 433, e você faz o upload dos seus 433 que você recorta. Então, qualquer um faz esse recorte, mas você tem que querer fazer esse recorte.
Então tem uma coisa aí que eu acho que, do mesmo jeito que eu não quero que o velho da academia, que só acredita na arte tradicional, olhe com o dedo no meu trabalho e fale, isso não é arte, isso é outra coisa. O próprio Cage sofreu isso, eu acho que ele tem toda essa discussão, porque quando ele foi para a Alemanha estudar música com o Schoenberg virou para ele e falou, se você quer ser o meu aluno, você tem que decidir se você vai fazer música ou artes visuais. E ele voltou para os Estados Unidos, fundou o Fluxus. Só. Tipo, porque é isso, ele não queria abdicar de uma coisa para ter a outra, ele acreditava nessa coisa maior. Então eu acho que tem também isso, e a Fundação Cage acertadamente faz esse passo do 4, porque é isso que é, quando ele fala do 433, ele fala, o 433 é o recorte que cada pessoa na audiência está fazendo do som que está acontecendo naquela ambiance, naquele momento. Então cada um tem a sua música interna. Tem um pesquisador francês que trabalha com cinema, especialmente narrativa no cinema, chama Comolli, como é o primeiro nome dele? Não é Patrice, bem, Comolli, eu posso depois procurar com mais detalhe. Ele deu uma palestra no Itaú Cultural agora esse ano, recentemente, e ele fala de uma coisa de que o filme, e que aí eu acho que te interessa muito, o filme que você apresenta, ele não é o filme. Porque o filme acontece de verdade dentro da cabeça de cada pessoa que está assistindo. Existe um filme diferente para cada pessoa. E eu acho que o objeto de arte também é. Isso entra para o objeto de arte no geral. Então é difícil mesmo isso. Eu não quero ser a pessoa que é como aquele velho da academia que vai falar isso não é, ou isso é. O que eu acho é isso. Se a pessoa está apresentando como arte, ela tem que entrar dentro do formato de como a arte é apresentada, mas assim, com todas as muitas aspas, porque eu sou a favor de, tipo, essa coisa que não é a arte não apresentada na galeria. Eu vou morar com a comunidade ribeirinha, isso é antropologia, não é arte. Se dane, eu não quero saber. Para mim faz parte do trabalho. O que você vai ver depois na galeria fica para você. É o seu trabalho. Mas é que tem isso, e eu acho que cada artista tem um processo completamente diferente, então não é uma coisa que dá para delimitar, ou que dá. O que a gente, artista, faz é muito parecido com o que a academia faz, que é usar uma coisa que já existe para dizer, olha, eu tô indo a partir daqui. Que é o que é a pesquisa acadêmica no geral, mas é porque é a ferramenta que eu acho que as pessoas têm para justificar de uma certa forma. O mercado de arte, ele funciona num mundo paralelo, que aí ele determina o que tem valor e o que não tem por um outro critério. A história da arte também tem um outro critério aí, e que durante muito tempo se acreditou na premissa de que o que fica é o que realmente tinha valor artístico. Mas recentemente, a partir da segunda metade do século XX, a gente viu que é muito fácil você mudar isso. E tem o exemplo clássico da Tomi Otaki, que ela não é uma artista menor, de forma alguma, mas ela não era o maior expoente do que ela faz. Manabu Mabe sempre foi. E ela ia ser uma pessoa que ia ficar um pouco no esquecimento. Tipo, ela não ia ser a primeira pessoa que você pensa na hora de falar de arte abstrata brasileira com referências orientais. Não era ela. Mas os filhos delas construíram um centro cultural com o nome dela, tem exposição permanente, fizeram rodar as obras dela pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, assim, tem a ver com um poder outro, que não tem absolutamente a ver com o valor dela. O trabalho dela continua tendo aquele mesmo valor anterior. Mas eles geraram a situação onde o trabalho dela vai perdurar. Então, não é mais o que perdura, é o que tem um valor histórico de verdade. É uma coisa muito confusa, porque quando a gente tá nesse meio do mercado, e a gente não tem como pensar arte fora do mercado, porque a gente vive no sistema capitalista ainda. E não tem como, então é confuso mesmo. E a verdade é que qualquer pessoa que virar e falar o que eu tô apresentando aqui é uma exposição de arte, ou é um objeto de arte, ou é uma performance, ou é uma intervenção, whatever, qual palavra você usar, vai ser. Eu acho que tem um lance, eu estava discutindo isso com o Alexandre na questão tipo, do Little Swastika, né? Que ele enxerga a amputação com outro viés, tipo, porque ele é formado em estilogravura, então, tipo, uma arte bem mais tradicional. Né? A arte tradicional tem muito esse lance do estético, né?
E daí ele falou, tipo, já na arte conceitual que vai ser mais importante é a justificativa, né? O discurso. Então, tipo, acho que cai muito nisso, esse lance eu enxergo dessa forma, tipo, a body art ou a body modification. Tipo assim, qualquer body modification pode ser uma body art se eu justificar como Se você tal. apresentar como um Você trabalho apresentar. artístico. É o que a gente falou É, porque a gente sobre. do emissor e do Então, receptor. é. Porque às vezes E a nem o emissor não está mensagem? emitindo como arte, mas o receptor pode. Eu posso olhar para Exato. essa cartaz e falar isso aqui é Exatamente. arte para mim, para ele não ser. E tem uma outra coisa, a palavra arte, ela é mega complexa e dúbia. Você não fala a arte da medicina, Sim. a arte Da de culinária, cultivar o café, é. a arte de A consertar, arte de do fazer corpo. motores de carro. Artesão. Então, e tem essa coisa também do... Hoje em dia, o limite entre o artesanato e a arte, ele tem perdido mesmo esse lugar. Porque, efetivamente, muitas das coisas que estavam na categoria artesanato, elas só estavam naquela categoria porque elas foram pessoas que não tiveram... Uma formação. não estavam dentro da galeria. Não é nem uma questão de formação, elas não estavam dentro do espaço mainstream. expositivo. Tá? Então, Mas eu tava falando mais tem da uma raiz coisa. da palavra mesmo, artesão, arte faz parte. É o fazer, é o manusear, é isso. ou não, porque é isso, essa coisa do conceitual hoje, tem uma coisa que eu acho que aí eu posso parecer muito categórica, mas que de uma certa forma tem a ver com aquela coisa de você nunca poder negar o que já aconteceu. Hoje é impossível existir um trabalho que não tenha um viés conceitual. Por mais que você faça estilogravura, ele não é mais só representação. Ele não vai ser. Porque o Duchamp já aconteceu ali em Por isso que eu 1908. falo, depois da virada do século. Depois acabou. das vanguardas europeias, as Então, coisas ficaram... não. E esse que é o grande tesão da coisa. Aí o que vale é as pessoas envolvidas naquela discussão questionarem entre si. Agora, é super complexo. Eu digo isso porque, assim, bom, em performance é um negócio que, sei lá, pra mim o Duchamp foi o primeiro que fez aí umas primeiras performances, ou que hoje a gente pode chamar de performance, ele obviamente não chamava naquele período. O Fluxus também ninguém chamava de performance naquele período, mas bem, hoje o que está se chamando de performance tem muito a ver com isso. Mas assim, hoje tem muito livro publicado, mas nenhum diz exatamente o que é, porque ninguém sabe direito o que é ainda. Porque não tem um limite claro entre a coisa. E aí o que acontece? Cada um passa a informação sobre aquilo do jeito que acredita. A PUC coloca a performance como uma das habilitações do curso Arte do Corpo, que é um curso onde você pode se formar bailarino.